E no vídeo de hoje vamos falar sobre um recheio base e suas variações, tá? Aqui é uma aula, gente, que ela é mais teórica, tá? Não é tão prática. Então eu vou falar, mas se surgir qualquer dúvida, eu quero que vocês me mandem aqui. Então vamos lá. Um recheio base. Qual que é o recheio base que eu mais indico? É ali o leite condensado e o creme de leite, né? Que nem eu fiz lá no recheio de ninho, porém eu não coloco o ninho. Então vai ser só o leite condensado e o creme de leite. E aí, o que você pode fazer para facilitar a sua vida? Porque eu sei que um leite condensado, um leite ninho, mais uma variação de coisas, vai gerar vários sabores, né? Mas o que eu quero hoje é com o recheio já pronto. Porque vamos supor que você fez um recheio branco, né? Um recheio base ou até um recheio de ninho mesmo, que também com recheio de ninho é super possível fazer essas mesmas variações, tá? E aí, vamos supor que você fez ali esse recheio de ninho. E aí sobrou, né? E você não queria mais continuar trabalhando com o recheio de ninho, você queria fazer um sabor diferente. Então, aí é a partir dele que você vai conseguir trabalhar. Vou dar algumas opções. Por exemplo, você pode acrescentar um pouquinho de coco e já ter o brigadeiro de beijinho. Você pode acrescentar um pouquinho de chocolate ao leite derretido mesmo, ou meio amargo, tá? E aí você tem um brigadeiro ali de chocolate ao leite, né, com chocolate nobre. Aí eu não indico você colocar o chocolate em pó nesse caso, porque eu acho que perde muito sabor, tá? Mas você pode também testar e ver o que vai dar. Você pode colocar um Nesquik e ter um brigadeiro ali de morango, um bicho de pé, né, pra falar a verdade. O bicho de pé geralmente eu faço com o Nesquik. Você pode triturar bolachas Oreo ou Negresco, né? É Oreo geralmente que o pessoal usa. Você pode triturar Oreo e ter ali um brigadeiro de Oreo. Você pode acrescentar pedacinhos de nozes e ter um recheio de nozes. O de nozes eu indico muito você colocar pedacinhos de nozes, um pouquinho de coco e um pouquinho só de chocolate derretido nesse caso, né? Em vez de ser o pó, ser o derretido, que nossa, fica uma delícia esse recheio de nozes. Você pode, por exemplo, colocar pedaços de pistache e mais um pouquinho da essência, né, do pistache, não é a essência, a pasta do pistache. E aí você já tem um brigadeiro de pistache. Deixa eu pensar. Nossa, gente, tem uma variação de sabores gigantesca, com muita coisa que você pode estar ali adicionando, né? Nessa base na hora. Então, ela precisa só, às vezes, estar um pouquinho mais quentinho. Ai, Ju, a minha esfriou, o que eu faço? Coloca 30 segundos no micro-ondas, por quê? Porque quando ela tá quente, esse elemento que vai vir depois, ele vai aderir muito melhor no seu doce, tá? No seu recheio. Então, com uma base, mesmo que ela já esteja pronta, você consegue fazer ali uma variação bem grande. E esses daqui que eu citei para vocês são só alguns. Depois você pode ir acrescentando outras coisas, né? Porque a gente sabe que a criatividade é o que mais tem nessa área. Mas assim, sempre ali com esse recheio, pode ser até o de ninho, não precisa ser só o recheio branco não, tá? Que nem você pode também adicionar um chocolate branco derretido, né? Por exemplo, um laca, né? Derretido, aí fica um recheio de laca, né? Um recheio de alpino, eu vou lá e adiciono um chocolate alpino, eu derreto o alpino e adiciono, ou então pedacinhos, por exemplo, eu quero um recheio de, como que é o nome daquele bombom? Sonho de valsa. O que você vai fazer? Você vai picar o sonho de valsa e vai pôr. Eu quero um recheio de cereja, um brigadeiro de cereja, não um trufado, um brigadeiro. Você pica lá a cerejinha e coloca. Tudo isso com uma base branca. Mas na base de chocolate você também consegue fazer algumas variações, né? Você pode colocar ali, por exemplo, castanha de caju e ter um recheio tipo Ferrero Rocher, né? Um brigadeiro de chocolate, você vai lá e coloca nozes, né? Um brigadeiro ao leite de nozes, por exemplo, né?
E aí você vai fazendo essa variação, porque você vai ver que com uma base você vai ter infinitos sabores. Claro que com a base branca você consegue variar muito mais do que com a base de chocolate, porque com a base de chocolate você já tem o sabor característico do chocolate, então teria que ser alguma coisa que combine. Já a massa branca, que ela é uma massa base, né, o recheio base, você consegue assim infinitas possibilidades, tá? Então fica muito mais fácil você trabalhar ali se você tiver já esse recheio pronto. E aí depois eu vou ver se eu consigo trazer aqui para vocês uma aula mais prática, para você ver ali a mão na massa. E aí eu queria que você comentasse aqui para mim nessa aula que tipo de recheio, que tipo de coisa que você gostaria que eu acrescentasse nesse recheio base para ver se dá certo, né? Porque às vezes eu não falei aqui uma variedade de coisas que pode dar certo e você não quer testar, e você manda aqui, que aí eu testo aqui, tá bom? Então, até a nossa próxima aula.